no meu coração, sempre me vêm algumas reflexões a respeito desta vida de oração, e muito próprias, principalmente, ao nosso modo de ser adoradores, que segue a renovação carismática católica. Nós temos um jeito muito próprio de ser adorador. A igreja, todo convertido, é chamado a adorar. Mas existem várias formas que você pode chegar à adoração. A adoração, ela nos leva a uma intimidade com Cristo, com o Pai, com a Trindade. Nos leva a uma das palavras mais ricas da mística, que é a comunhão. Às vezes temos muita dificuldade de nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, porque nos falta comunhão. Nos falta essa comum unidade, ou seja, não é uniformidade, é unidade. Nós somos a semelhança de Deus, nós não somos como Deus. Mas eu, com a minha imperfeição de humano imortal, eu posso ter unidade com Ele. Porque Ele me criou para Ele, mas me fez livre. Se me fez livre, me deu a possibilidade de buscar comunhão e unidade com o que eu quiser. E é aí onde mora o problema. Porque às vezes temos comunhão e unidade com o Deus que a gente cria. Com o Deus que a gente permite estar em nós. E não com o Deus verdadeiro. Mas, diácono, me dê um norte, me ajude. Qual o termômetro para eu perceber se eu estou em comunhão, em adoração com um Deus que eu criei ou com um Deus verdadeiro? Essa é a nossa reflexão de hoje. Porque lá em Mateus 6 ele vai dizer que é pelos frutos que a gente conhece se a ave é boa ou é má. E os frutos vêm da comunhão. Unção vem da comunhão. Graça, não bênção, mas graça, da graça de Deus que nos sustenta. Aquilo que Maria era cheia de graça, vem de comunhão. Eles estavam reunidos e unidos. Estamos reunidos. Oxalá tivéssemos unidos. Esse teto abria. Se a gente soubesse o poder dessa união, esse teto abria. A Bíblia diz que a gente ia mandar esse monte andar e ele andaria. E ele não anda mais e cada vez menos, porque nos falta comunhão. Então o que acontece com esse projeto diabólico do demônio dando certo em nossas vidas? O que acontece? Ele consegue manter uma igreja fria. Uma igreja que cada um busca seus interesses. Cada um levanta a bandeira do seu Deus particular. E no lugar de estarmos fazendo aquilo pelo qual nós existimos, que foi para adorar e louvar a Deus, até dentro da nossa igreja agora, a gente só briga. Porque eu estou certo, o Joãozinho está errado. Porque Zé Marco que está certo, fulano está errado, o Pedrinho está fazendo.
Então, virou novamente Apolo e Paulo. E só quem perde nessa jogada somos nós. Porque o Espírito não vem na desunião. O Espírito não manifesta a sua comunhão com corações partidos, com corações divididos. Se você vê lá em Pentecostes, quando ele relata o ato de Pentecostes, eles estavam reunidos e unidos quando o Espírito Santo veio. Eles tinham passado 50 dias se reunindo, mas não estavam unidos. Era Tomé dizendo que não acreditava, era fulano querendo ir pescar, era Cicrano voltando para Emaús, era cada um com seu pensamento, com seu luto, com seu medo, com seu julgamento. Eles estavam reunidos, mas não estavam unidos. E sem união, o Espírito Santo não vem. Cuida cada um da sua própria vida, mas não cuida da causa maior. Olha o sinal de Babel novamente no meio de nós. Bota-se palavra na boca do Santo Padre agora. Distorce as palavras. Será que o diabo vai conseguir fazer que 2 bilhões e 500 milhões de católicos comecem a não acreditar no dogma da infalibilidade papal? E comece realmente a dividir a igreja? Só quem vai perder somos nós, irmãos. Sem comunhão não tem Espírito Santo. E sem Espírito Santo, talvez já seja sinais do final dos tempos. Em Mateus 6 ele vai dizer que haverá tempos tão difíceis que o amor esfriará. Que o amor esfriará. Quem é o amor? Quem é o amor? Deus é amor. E só quem me ama permanece em Deus. Cadê a comunhão? É por isso que eu trouxe um texto que em tempos de tanto autodidatas, em tempos de tanta embriaguez de internet e de autoconclusão, eu queria trazer a palavra, que ela fale ao seu coração. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim. Eu tenho 2 versões para a gente fazer a comparação. Eu vou começar pela primeira. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria porque não querem aprender. 2 proposições lógicas, como a gente diz na filosofia. Ele relata aqui, no início, é o prólogo do livro de Provérbios, ele faz uma descrição, né? Para conhecer a sabedoria, a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir lições de bom senso, de justiça, de equidade, de retidão, para dar aos simples o discernimento, aos adolescentes a ciência e a reflexão, que o sábio escute e aumentará o seu saber, que o homem inteligente adquira prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas da sabedoria, seus mistérios, seus enigmas.
Aí o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se essa é uma proposição lógica, eu trago a vocês essa proposição. Quer dizer que eu só tenho sabedoria se eu tiver temor? Porque às vezes a gente confunde temor com medo, temor com tremor, não é? Temor é reconhecimento, respeito, consideração e julgo. Quer ver uma coisa? Se você for no médico e ele disser, você está doente, você sai de lá convicto disso? O médico olhou o exame e você sai de lá convicto disso. Por quê? Porque você tem temor à medicina. Porque a palavra do médico com o exame tem peso na sua interioridade. Vocês estão entendendo agora onde os rabinos quiseram chegar aqui? Se o que o Senhor fala e diz, se o que o Senhor deixou escrito aqui e proclamou para mim e para você como uma carta de amor, não tiver peso em sua vida, me desculpe, você tem uma relação conceitual de Deus. Porque se você vai a um médico e ele diz, você a partir de hoje não pode tomar Coca-Cola. E você, a partir daquele momento, não toma Coca-Cola, porque se você tomar Coca-Cola, você vai morrer. Porque você tem temor. Você não toma mais Coca-Cola. Porque você sabe o que é morrer. Você tem temor de morrer. Então você não toma Coca-Cola, porque você tem temor na palavra do médico, da ciência e da medicina. E você não toma Coca-Cola porque você tem medo, temor de morrer. Você sabe que se o organismo descompensar, vai matar, os órgãos vão parar, e parar de respirar e morrer. Você tem esse conceito, você tem esse temor. E o que é que acontece com a palavra de Deus para nós? Nós não a tememos. Deus está no mundo das ideias, mas muitas vezes vagas ideias, em que facilmente eu relativizo. Eu acredito quando me convém. Eu acredito quando me interessa. Eu acredito quando eu aguento. Uma das coisas que eu mais escuto no gabinete pastoral do atendimento ali é: não, eu sei que é errado, mas eu não aguentei. Se fosse o médico dizendo, se você fizer, você vai morrer. Fazia breu com cola que fazia. Vocês não são do dente de breu com cola, não. Fazia não. Mas a Bíblia está dizendo que se você fizer, você vai morrer, mas você acha que não vai. Porque você não tem temor a Deus. Você não tem temor a Deus. Constatar isso é o primeiro passo da conversão. Eu ainda não temo a Deus. Aí vai dizer São Paulo que o temor a Deus é um dom do Espírito. Você está vendo por que nós precisamos invocar o Espírito Santo? Porque esse temor, esse respeito, essa convicção não vem dos homens. Não vem do estudo científico. Não vem do curso de teologia, que é muito bom. Do magistério da igreja, que é muito bom. Esse convencimento vem do Espírito. É algo maior do que você, que vai lhe deter, porque nós somos uma máquina mortífera. Jesus já tinha dito que o que mata a gente sai de dentro de nós mesmos. Nós somos autodestrutivos. E sentamos e prestamos culto no altar do Deus que criamos, e ele fica bonitinho lá, porque esse eu acredito. Esse não. Esse que me pede mais, esse que me traz para junto dele, diz não a um monte de caminhos, eu não quero. E eu vou reforçar isso, está
Pode abrir mais um pouquinho, vai mais a fundo. Ó. Provérbios 9. Eu ainda volto para esse 1, tá? Para fazer a segunda parte do tolo. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se você quer se tornar sábio, você só se tornará sábio se você tiver o temor do Senhor. É o princípio, é o primeiro passo. É o leitinho com pão. É o feijãozinho com arroz ainda não, é o leitinho mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o final do versículo? E o conhecimento do santo é a inteligência. Aqui, ó. Para ser sábio, outra versão, é preciso primeiro temer a Deus. Se você conhece a Deus, que é santo, então você compreende todas as coisas. Aí a gente volta ao capítulo 1, a segunda parte do versículo diz o quê? Que quem não entendeu isso, a Bíblia chama de tolo. Os tolos desprezam sabedoria e não a querem aprender. Qual foi a primeira tola da história? Eva. O que foi que o Senhor tinha dito a ela? Filha minha, você pode comer de todas as árvores do paraíso, menos a que está no centro. Bastou uma conversa mole. Bastou uma conversa mole. E ela trocou o temor a Deus pela sua auto-vontade. Veja que espírito terrível e destrutivo temos dentro de nós. Essa necessidade de conhecer, de dominar, de possuir, que a gente vai desdobrar isso em ganância, em ciúme, em um monte de coisinhas que nos faz pessoas bem medíocres, contadores de centavos. Por quê? Porque a gente quer se proteger e se estruturar com o que é terreno. É a base. É a mola doentia da nossa alma. E quanto mais nos tornamos essa pessoa desconfiada, né, que a gente chama de esperta, né, esperta, ligada, descolada, pronta, mais sozinho, mais amargo, mais sem sabedoria nos tornamos. Santiago diz lá, né? Em 3,13. Se você quer dizer que é sábio e entendido, mostre com um proceder diferente. Mas se o proceder é o mesmo, você não chegou a lugar nenhum. E aí, ó. Mas você pode me dizer um segundo elemento antes da gente ir mais a fundo um pouquinho. Mas, diácono, eu hoje estou assim porque foi maior do que eu. Veio de cima para baixo. Foi a injustiça. Foi a vida. Foi o mundo. Foram os outros. E hoje eu tive que me defender, que agir. Vou botar na boca de vocês a palavra do maior injustiçado. Os rabinos usaram esse homem como exemplo, né, hipotético, para que a gente pudesse entender, né, compreender um pouquinho o que é tempestade, o que é intempéries, o que é dificuldade na vida. Esse cara chama-se Jó. E Jó, no capítulo 28, versículo 28, vai dizer o quê? E ele disse aos seres humanos: para ser sábio, é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão, é necessário se afastar do mal.
Espera aí, diácono. Lê de novo para eu entender uma coisa aqui que eu acho que me deu um tilt na cabeça. Para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Refletimos sobre isso. Para compreender é necessário afastar-me do mal. O adeno de Jó está aqui. Um homem que era poderoso, que perdeu tudo. Esse é um diálogo com 3 amigos da onça, tentando fazer ele se condenar. E ele disse que tem que se afastar do mal. E por que me deu tilt na cabeça? Eu não disse agora há pouco que o mal estava dentro de mim? E como é que eu posso me afastar de mim mesmo, diácono? Porque dessa falta de sabedoria que Deus está falando aqui, é a promoção do mal que está em mim. É tão sério esse mal que no Pai Nosso está lá, livre-nos do mal. Desse olhar desobediente, rebelde, cético do outro, amargo, egoísta. Às vezes até pior, odioso, maligno. Que a gente não reza nos salmos livre das pessoas más. Tem gente que é assombrosa, gente. É de um fel, é de uma malignidade nas suas atitudes, nos seus pensamentos. É aquela, não tem o mito de Midas, que tudo que ele toca vira ouro. Tem gente que é ao contrário, que tudo que toca seca. Porque ele tem uma malignidade terrível, porque ele bebeu do Deus do mal. Ele olha o mundo com maldade. Ele olha os outros com maldade. Ele malda todas as coisas. Então ele é um inseguro, adoecido, destruído. Então ele ataca. E ataca mortalmente. Se eu não temer a Deus e não me distanciar desse espírito desgraçado que há dentro de mim, dentro de você, nós vamos morrer mesmo. Meu Deus, eu sei que vocês são muito santos, mas quando eu faço meu exame de consciência, eu já fiz tanta coisa que eu me arrependo hoje. Quantas vezes eu dei ouvido ao mal, essencialmente dentro de mim? Quantas vezes eu fui levado por impulso e matei pessoas com minha língua, com minhas atitudes, com o meu egoísmo, com a minha ganância? Eu não fui capaz de temer a Deus que eu já conhecia. E nesse estado, está aqui descrito, eu não vou compreender a Deus. Porque até mesmo o propósito central da teologia da salvação da nossa fé para o mundo é uma derrota. Não dá para você conceber, segundo o mundo, você vencer perdendo, você vencer apanhando, você vencer sendo humilhado, você vencer sendo destruído, você vencer sendo injuriado, caluniado, cuspido, zombado. A nossa fé diz que o nosso Deus venceu perdendo. Mas o mal que há em nós luta com todas as forças para vencer, vencer, vencer e nunca perder. Como ficamos injuriados quando perdemos alguma coisa? Qual é a pior medalha no esporte? Prata. Ninguém comemora a medalha de prata. É o segundo lugar do mundo? Não, é o perdedor do primeiro. Perder é algo que incomoda o ser humano pelo seu sentimento de posse. E é isso que Jó está dizendo, que se a gente não compreender, a sabedoria não vem.
A sabedoria é a capacidade de viver a vida com esse impulso do Espírito de Deus transformador, que me leva à sensatez de uma vida muito mais pautada na justiça, na paz, na concordância com o Espírito, perdendo para ganhar. É loucura os hemisférios da cruz, mas alguém está roubando seu manto. Aí Jesus diz, entrega ao sacerdote que ele vai ser apedrejado. Não, Jesus diz, entrega a túnica também. Quem daqui tem coragem? Está roubando teu celular e tu vai e entrega a bolsa. Tem alguém roubando tua empresa e tu vai e entrega a contabilidade para ele. É uma matemática que não fecha na nossa cabeça. É por isso que é a dificuldade do temor. E a gente, no lugar de entender as palavras que dizem, humilhai-vos diante do Senhor, se humilhe mesmo diante dele e não se exalte não, que ele é que te exalta, mas eu me levanto em minha defesa, sempre. Ei, isso aqui é comigo? Justiça? Peraí, me respeite, me dê o direito, não passe na minha frente, não me roube, não. Você está vendo que fomos treinados para ser o oposto disso que está sendo falado aqui. E quebrar esse mecanismo dentro da gente é muito difícil, mas é possível. É um caminho de santidade. E a última palavra para a gente ir adorar, moendo essa conversa aí na cabeça, está no Salmo. Na Bíblia de alguns, ele está no Salmo 110, verso 10. Eu vou ler nas duas versões. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que o obedecem seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Ele só vai fazer você entender esse mecanismo ao contrário que ele funciona quando você primeiro obedecer. Por isso, fé é crer naquilo que não se vê. Por isso, o mandamento, ele primeiro é obedecido, depois a graça vem. Por isso, a gente não pode cantar como aquele músico que a gente canta, por onde eu for, a tua bênção me seguirá, com um olhar de teologia da prosperidade, que não é fundamento católico isso. A gente tem que olhar que se eu ando nessa justiça, se eu bebo dessa humilhação, se eu me entrego completamente ao temor a Deus, Ele me levará a águas mais tranquilas. É Ele que me sustentará. É Ele que porará as minhas folhas sem murchar. É aí que Ele vai dizer que eu vou dar fruto no tempo oportuno, não no tempo que eu quero. Porque eu sou criança nos seus braços e sou por Ele conduzido aonde Ele quer que for. Eu rezo o Pai Nosso, mas não quero o Pai Nosso na minha vida. Eu não quero que Deus faça a sua vontade, eu quero que a minha vontade seja satisfeita. É por isso que eu descarto. É por isso que eu seleciono. É por isso que eu ergo altares diferentes deste Deus aqui, porque esse Deus incomoda. Esse Deus não é confortável. Confortável é o Deus que me dá, que me atende. Então aí ele diz: o temor do Senhor é o conhecimento da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Por isso eu tenho dito essa frase nesses tempos tão difíceis de pandemia: quem não adorar não vai aguentar. Sabe o que o adoram? Porque quando a angústia, por termos aprendido a ser diferentes, vier, adore. Porque quando você pisar na jaca, meter o pé no balde, pecar feito um desgraçado, estiver na porta do inferno, adore. Porque o Espírito vai lhe lembrar de todo o seu pecado e você vai poder ir para uma confissão e ser lavado.
Não tem outro caminho, meu irmão. Aquele que, sabe, é aquele que adora. Porque ele entendeu que não é com as forças dele, mas é com a do Espírito. Porque fica difícil até vocês entenderem tudo isso que eu estou falando aqui. Porque não bate, não tem conexão com nossa humanidade. Só o Espírito vai nos convencer disso. E só vamos colher os frutos daquilo que vivemos. Sua glória sustenta-nos na eternidade. Eu preciso contemplar esse esplendor. Mas eu preciso primeiro querer, para depois compreender. E aquilo que você nem entendeu, e que você fez por obediência, de repente torna-se tão claro na tua mente, tão abençoado. Quantas vezes na história da minha vida eu vi Deus desconstruir para construir. Me negar coisas ou me tirar coisas, para depois, como Jó, devolver 100 vezes mais. Mas eu podia ter sido rebelde. Eu podia ter tentado fazer com minhas mãos. E das vezes que tentei, quebrei a cara. Quem aqui não já meteu o focinho na... Desculpa a expressão, mas o focinho na lama? Pela sua arrogância, pela sua autossuficiência, pela sua presunção que sabe de todas as coisas, porque você sabe e o focinho foi lá na lama, puff! Você saiu, né? Tirando o cheirinho de lama do rosto. E se você foi sábio e voltou para Deus, pelo menos a água do Espírito lava a sua petulância. E lhe coloca no lugar da graça. E lhe coloca aqui nessa noite para adorar o Senhor. Convença-se, meu irmão, que você nasceu para adorar. Convença-se, meu irmão, que você não entende hoje em sua vida. Você precisa aprender a consagrar em adoração. Convença-se, meu irmão, que você precisa ter um espírito obediente e não sair dos pés do Senhor, porque você nos pés do Senhor erra, imagine longe dele. Convença-se, meu irmão, que você não é sábio o suficiente para reger sua própria vida. Feche seus olhos agora, um instantinho, por favor. O que é que você vê? Para onde você vai, criatura? Se faltar luz aqui, você nem anda. Pode abrir o olho. Você nem anda se faltar luz aqui. Isso é que o diabo fica no teu ouvido. Porque você é o cara safo, você é ligado, você é atento a todas as coisas, pessoas e fatos. Você não cai em armadilha, porque você sempre come castanha. Nunca comeu caju na vida, né? Tolo. A Bíblia te chamou de tolo. No lugar de você querer ser safo, seja um humilde adorador. E deixa Deus fazer com você o que Ele quiser. Porque Ele disse que mandaria os anjos para guardar aqueles que pedissem o temor dEle. Que vivessem nos seus pés, que fosse humilde para tudo consagrar a Ele. Esse é o teu lugar, meu irmão, minha irmã. Esse é o teu lugar, você que está me assistindo. Esse é o lugar da adoração. Convença-se de que você nasceu para adorar a Deus. Porque nós, da comunidade católica em adoração, insistimos, lembramos aos nossos filhos que esse é o nosso tempo. O tempo é agora. Que os verdadeiros adoradores vão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E todo movimento que você fizer fora desse espírito é barquinho que vai para a margem e perca o fluxo da corrente. Faça seu exame de consciência antes de adorar hoje. Quanto de Deus você tem gastado nas 24 horas de sua vida?
Ele é o centro? Ele está sendo o centro? Ou você ainda é o próprio centro? E não estou falando de tarefeiros. Não meça essa minha fala pela quantidade de adoração que você faz por não. Não, diácono, eu faço 7 adorações por não, não é isso. Não é isso. Não confunda essa colocação como vim fazer ritos. O rito é uma parte desse estar em Deus. Aqui é o lugar do abastecimento. Mas eu não posso ser um adorador só aqui. Eu preciso ser um adorador em casa. Eu preciso ser um adorador no trabalho. Eu preciso ser um adorador na família. Porque a minha adoração não pode ser simplesmente ritual. Ela tem que ser vida. Porque a adoração é um ato de amor. Eu venho aqui, bebo do amor e saio amando. Se eu recebi amor, eu dou amor. Porque é dando que se recebe. Você nasceu para adorar. Convença-se disso. E não importa como você chegou aqui hoje. Não importa seu estado de espírito ou o pecado da tua carne. Não importa. Não importa se você entendeu essa palavra. O que você vai fazer quando ele chegar aqui agora. E eu peço que você feche os olhos mais uma vez. E sinta que você só tem a você mesmo como existência material. E tudo que te envolve em torno disso é Deus. Respire, Deus. Permita senti-lo agora. E diga a esse ser teimoso que é você: eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Meu Deus, eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Meu Deus. Dá uma salva de palmas a Ele. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós te reconhecemos, Jesus, digno de louvor e adoração. Amém.